Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre as doenças do sistema digestório. Então vamos começar com um tema novo aqui. A nossa disciplina é terapia nutricional e gastronomia hospitalar. Então nós vamos tratar um pouquinho das doenças, né, durante todas as nossas aulas aí. E achei por bem nós começarmos, né, pelas doenças do sistema digestório. Vocês vão perceber comigo ao longo das aulas que o sistema digestório é um sistema muito complexo. É um sistema grande que envolve vários órgãos e também por este motivo nós vamos ter várias patologias para tratar. E o enfoque nosso aqui é como a dietoterapia pode contribuir, né, para melhorar esta doença que já está instalada. Então, como agir? Que dieta oferecer? Então, sempre pensando nisso, no paciente hospitalizado, né? Aqui o nosso paciente está enfermo, possui alguma doença, e a gente precisa, através da dietoterapia, tratá-lo, ok? Bom, pessoal, nós vamos começar pela cavidade oral. Então, na verdade, hoje, nessa primeira aula aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre as principais doenças da boca. Exatamente. Vocês podem pensar assim: nossa, Mara, mas a boca, um órgão tão pequeno, um órgão tão simples, né? Como é que pode essa boca causar aí tantos problemas, influenciar, né? Ter tantas doenças aí na cavidade oral? Mas é isso mesmo que nós vamos ver, pessoal. Bom, aqui eu trouxe uma figura só para nós recordarmos como é o nosso sistema digestório, ok? E quais os órgãos que fazem parte deste sistema, que é um sistema bastante complexo. Então, começa ali pela boca, depois nós vamos trabalhar com o esôfago, depois, logo em seguida, o estômago, que é um órgão bem grande, bem importante aí, tá? Logo acima vocês percebem o fígado, pequenininho ali a vesícula biliar. Seguindo o nosso estômago, vai começar aí a porção do intestino delgado, um órgão também relativamente grande, que se vocês conseguem recordar, o intestino ele vai se subdividir em duodeno, jejuno e íleo, as três partes aí do intestino delgado. E depois, continuando, nós terminaremos ele aí com o intestino grosso, tá? Que também vão existir as suas subdivisões, certo? Cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, ânus. Temos também, né, como um órgão anexo, o pâncreas, que é um órgão também importantíssimo aí, dentro, né, do nosso sistema digestório. Então, gente, temos muito assunto para a gente tratar, pensando, né, no sistema digestório aí e nas doenças que podem acontecer e acometer as pessoas. Nosso foco de hoje é a boca, as doenças da boca, né? Vale um sorrisão aí. Por quê, né? Por que começar pela boca, gente? Porque, em primeiro lugar, né, a boca é a primeira porção do canal alimentar, né? É por onde o alimento entra. Nós estamos aqui pensando, né, em alimentação por via oral, a pessoa que está comendo, né, ela vai começar aí a comer e o primeiro contato com o alimento fica a critério da boca. Enfim, vocês precisam pensar que ainda é muito legal, porque é um ato voluntário, né? Você comer
colocar o alimento na boca, o momento que você vai mastigar, né? E também engolir, ainda tudo é uma ação voluntária que você decide se quer fazer ou não. É muito legal isso. Porque, gente, depois, né, do momento da deglutição, a hora que nós engolimos, né, e o alimento vai começar ali a penetrar o esôfago, o que que acontece, gente? Passa a ser para nós um ato involuntário. Concordam comigo? Porque daí eu já não sei mais onde o alimento está. A gente não fica pensando, né? Ai, neste momento o alimento está descendo, está ali na metade do meu esôfago. Nossa, agora ele vai entrar no meu estômago. Não, né? A gente esquece, toca a vida e toca o barco e ó, nem sabemos mais. Mas a boca sim, né? A gente aí percebe, a gente quer comer, a gente quer colocar na boca. Eu sempre falo que se na boca, né, esse primeiro contato que a gente tem, a gente percebe que, nossa, o alimento não tá gostoso, não tá legal, o que que a gente faz? Gospe, né? Não engole, né? Ainda dá tempo de nós decidirmos, né, o caminho deste alimento. Isso é muito legal. Então, na boca nós temos a ingestão, como eu já falei, bem voluntária aí, certo? O início da digestão, isso é muito importante nós recordarmos isso, que na boca nós vamos ter a ação da enzima, a enzima presente na boca é a amilase salivar, uma enzima aí totalmente envolvida na ação, na digestão, né, na quebra dos carboidratos, tá? Então já começa aqui. E nós vamos ter também na boca a deglutição dos alimentos. Tudo isso, gente, né, que não é pouca coisa, envolve partes da boca, né? Porções da boca. Então, nós vamos detalhar um pouquinho com vocês a questão dos dentes, as glândulas salivares, depois a língua, né? E de uma certa forma ali, continuando, né? É a faringe, que o alimento vai passar um pouquinho por ela, para daí entrar no esôfago, que já é um outro órgão que nós vamos tratar depois. Enfim, vamos lembrar dos dentes, né? Dos nossos dentes e como os dentes são importantes. Tem aí uma figura para vocês, né? Para a gente relembrar aí os dentes que nós temos, né? Tanto no arco superior quanto no arco inferior. E a ação dos dentes na boca. Gente, coloquei 3 para vocês: cortar, dilacerar e moer os alimentos. Vou ler para vocês. Os dentes têm a função de cortar, dilacerar e moer os alimentos, facilitando a ação enzimática e a digestão. Então é fantástico, né? Como é importante a presença dos dentes. Uma das doenças que existe, né, na boca, que dá para a gente tratar e falar um pouquinho dela, é o edentulismo, que é uma falta dos dentes. Como isso interfere, gente? Como isso interfere, né, em quais alimentos eu vou escolher, o que eu vou priorizar? Será que por causa disso, né, de eu não ter os dentes, será que eu vou poder comer de tudo? Né? Será que eu vou ter que restringir alguma coisa? Como fica, né, a minha vida aí, certo? Pensando que muitas pessoas, gente, não têm condições de ter uma prótese dentária. Porque você pensa assim, nossa, não tem dente? Põe dentadura, né? É a primeira brincadeira que as pessoas podem fazer. Só que não é tão simples assim, né? E será que essa prótese vai ficar legal, vai se adequar, vai ficar 10 ali na minha boca? Às vezes não, tá? Então é uma coisa para a gente pensar também nisso. Continuando, um outro órgão da boca que está localizado, né, dentro da boca, que é importantíssimo, né? Nós vamos também tratar aí dele, são as glândulas salivares. Coloquei uma figura aí para vocês, né? Para vocês relembrarem
quais são as glândulas salivares, que, como o nome mesmo diz, é responsável pela produção, pela fabricação, pela ação da saliva na nossa boca. Então, nós temos aí a glândula parótida, tá? A glândula parótida, ela tá bem aqui, a glândula maior, e é a glândula que o pessoal brinca que é a glândula da cachumba, porque é mesmo, tá? Depois nós temos a glândula sublingual, olhem por favor aí, e a glândula submandibular. Então são as 3 glândulas que nós temos aí, as glândulas salivares, parótidas, submaxilares e sublingual, ou submandibular, também tá certo. Responsáveis pela produção e pela secreção da saliva. Então, às vezes, as pessoas pensam que a saliva, né, que nós temos na boca não tem nenhuma ação importante, né? Não é assim, nossa, né? Para que a saliva? Gente, ela é importantíssima, tá? Olha o que ela faz: umedecer e lubrificar os alimentos. Então, a gente põe o alimento na boca, né? Ela vai umedecer, ela vai lubrificar. Porque quando a pessoa tem uma ausência de saliva, né, ou uma baixa produção salivar, é muito complicado. Até a mastigação pode ser afetada por isso. Facilita a deglutição, então esse processo de engolir. E, como a gente já comentou, nós temos na saliva a enzima, por isso que ela inicia aí o processo de digestão, porque nós temos a amilase salivar, tá? O que é importante eu comentar com vocês sobre as glândulas, né? As glândulas, elas são compostas por água, muco, sais minerais e a enzima amilase salivar. Além de umedecer e lubrificar os alimentos para formar o bolo alimentar e facilitar a deglutição, inicia a digestão do amido, transformando-o em moléculas menores de maltose pela presença da enzima amilase salivar. Essa enzima antigamente era conhecida como pitialina, mas hoje, né, é a amilase salivar que vai agir aí na digestão, na quebra do amido em porções menores, ele já começando a ser quebrado em maltose. Então, saliva também na nossa boca é importantíssimo. Outro órgão super importante na boca, muito especial, é a língua, tá? Uma foto aí da língua. A língua ao vivo não é muito bonita, né? Eu lembro das aulas aí de anatomia, um órgão meio assim estranho, esquisito. E vocês percebem que sobre a língua, né, nós temos as papilas gustativas, que são importantíssimas para a percepção dos sabores. Ó, minha cabeça aí cortando vocês. E também na língua, gente, né, nós temos aí as partes da língua que vai ter muito a ver com a sensibilidade, né? Com o gosto ácido, com o gosto amargo, né? Com o gosto mais doce, o azedo, vai ter a ver também com as partes da língua. É um órgão muscular, é um músculo, cujos movimentos auxiliam a mastigação. Então, não é à toa que a língua está na boca, né? Não é somente para nós falarmos, batermos papo, não. É também para, no momento da mastigação, né? Essa língua ajudar aí, certo? E já empurrar os alimentos para o próximo órgão que está ali atrás. Eu não vou falar muito da faringe, tá, gente? Porque, na verdade, eu vou depois dar uma ênfase maior para o esôfago, né? Que é o tubo aí do sistema digestório. Mas essa língua empurra o alimento para a faringe, eu engoli, eu degluti e esse alimento vai continuar o caminho dele, tá? O que fala aqui de importante aqui da língua, né? Esses movimentos auxiliam na mastigação, né? Para também preparar esse alimento para ser deglutido. A língua possui as papilas gustativas, além, né, de ajudar na percepção dos sabores, auxilia também na fala, tá? Muito importante aí.
Vou comentar com vocês, apesar de eu não ter destacado aí com nenhuma foto, nada, eu vou só comentar a faringe, que é logo em seguida. É um tubo muscular e a faringe ela é comum, gente, a dois sistemas. Isso é muito legal, né? Ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Quem nunca se afogou, né, comendo? Uma sensação horrível, né? Que ela tem aquela sensação de o alimento sair pelo nariz, horrível, né? Mas por conta de a faringe pertencer a esses dois sistemas que nós temos, o digestório e o respiratório, tá? Além de encaminhar o alimento, né, que já foi mastigado, com auxílio e ajuda da língua, já teve essa questão aí da saliva, tá? E já foi deglutido. Ela também conduz o ar à laringe, que é exclusivamente do sistema respiratório, perdão, que leva ar aos pulmões. Durante a deglutição, o bolo alimentar passa por uma região chamada glote, a abertura da faringe, que possui uma válvula denominada epiglote, que é empurrada pelo bolo alimentar. Daí fecha a laringe, né? Para quê? Para não entrar alimentos nas vias nasais, nas vias respiratórias. Então é muito legal esse funcionamento, né, desse órgão pequeno e que também faz parte desses dois sistemas, não deixar, né, que o alimento siga o caminho errado, porque quando segue é uma sensação horrível, né? Muita gente já passou por isso, tá? Bom, gente, olhem bem, né? Tudo que nós já falamos que tem na boca, né? Um órgão relativamente pequeno, mas importantíssimo, né? E o comprometimento desta cavidade oral pode ser total ou parcial. Aí vai depender de que patologia nós estamos tratando, tá? Então, eu posso ter um comprometimento total da boca até o momento de eu ter que talvez inutilizá-la e partir para uma sonda, certo? Que são assuntos que nós vamos tratar também em outras aulas, mas também pode ser, né, um comprometimento parcial. A boca dá para continuar sendo utilizada, mas com algumas modificações na dieta. Por isso que nós estudamos também as modificações da consistência da dieta. Isso é muito legal, gente, porque isso depende também, né, do aproveitamento, né, daquilo que a pessoa come. Esse comprometimento pode atingir a mucosa, a língua, a gengiva e os dentes, sendo as diversas patologias, sendo as diversas situações que podem comprometer a cavidade oral. E quero que vocês pensem aqui comigo um pouquinho, né? Quem nunca aqui que está vendo e ouvindo esse vídeo aqui conosco, nunca teve uma afta na boca, né? Ou comendo alguma coisa meio rápido, pôs um alimento quente na boca, ai, fez uma queimadinha na língua, assim, ou no céu da boca, né, que é do palato aqui, ou machucou gengiva, mesmo na própria escovação, né, com a retração dos dentes, com a retração da gengiva, ela vai subindo. Gente, eu já tive, acho que todos esses exemplos que eu dei para vocês. E são coisas pequenas, né? São coisas que a gente nunca procura um médico, talvez numa retração da gengiva, sim. Mas uma afta, uma queimadurinha aí na boca, a gente, né, vai esperar passar, vai tratando aqui em casa mesmo. Mas o que eu quero que vocês pensem comigo é como essas pequenas coisas já incomodam, né? Já doem, já assim, né, tiram a nossa paz aí, digamos assim. Tudo que você vai comer, você pensa, parece que tudo que você vai comer vai para essa afta. Então, como é chato, né, um comprometimento, mesmo que pequeno,
na minha cavidade oral, ok? Bom, gente, as enfermidades, né, que podem aparecer aí na boca, tá? Na nossa cavidade oral, elas acabam dando alguns sinais pra gente, né? Também é impossível você, ai, não tô percebendo nada, tá? Então, ela pode causar hemorragias, né? Então, você ter sangramento, certo? E alteração no aspecto fisiológico da boca, você percebe que tem alguma coisa diferente, né? Por isso que o momento da escovação é um momento importante também para a gente dar uma olhada como que tá a nossa boca. Sintomas: dor, acabei de falar, dificuldade na mastigação e muitas vezes dificuldade na deglutição, no momento de engolir, ok? Consequências disso, gente, se eu tenho um sangramento, né? Se eu tenho uma alteração ali no aspecto da minha boca, se eu tenho dor, se eu tenho dificuldade para mastigar, se eu tenho dificuldade para engolir, não tá legal. Gente, o que isso reflete para nós? Ou reflete pro nosso paciente? Ingestão deficiente de alimentos. Então, não vou comer legal, tá? Eu não vou conseguir comer bem, porque eu tô com algum problema, né, na boca. E eu gostaria que, como aqui, né, a nossa matéria, ela trata aí do hospital, né, dessa terapia hospitalar, eu gostaria que a gente sempre pensasse no paciente hospitalizado, ok? Porque é um paciente que, se ele não come legal, se ele tem uma ingestão insuficiente, gente, o que acontece com ele, né? Ele pode acabar se desnutrindo por falta de alimento, por falta de uma ingestão necessária, suficiente, um aporte calórico para ele, porque ele não está conseguindo comer. Então, vocês percebem, gente, que não é brincadeira, tá? Vou citar para vocês as principais enfermidades que podem ser encontradas na boca, tá? E que não é pouco. Cáries, sim, nós vamos falar um pouquinho de cárie. Doença periodontal, que é uma doença um pouco mais agressiva, né, para os dentes. O câncer oral, certo? Câncer na boca, também alguns livros podem trazer para a gente como processos neoplásicos. Extração dos dentes, e esta extração, né, pode ser assim, por conta do local que esse dente foi extraído, né, o momento que ele foi extraído, e pode ser uma extração parcial, gente, mas também pode ser uma extração total, e que daí faça com que esse paciente, né, fique às vezes com edentulismo, né, com essa ausência, edentulismo, a ausência de dentes. Esse paciente pode usar dentaduras, como a gente já falou, como também não pode às vezes, né? Não tem condições. Aparelhos odontológicos, quem já usou sabe que não é fácil, né? Que incomoda. Cirurgias odontológicas, meu pai, como judia da pessoa, né? A pessoa apresenta aí uma perda de peso por conta de uma cirurgia na boca e que ficou alguns dias sem comer, como isso já complica. Outra, gente, processos inflamatórios, um pouquinho mais simples, né? Gengivite, glossite, estomatite. A estomatite é muito comum e aparece, né, com uma frequência nas crianças, né? Até por conta de tudo ter, né, essa via oral, assim, tudo põe na boca, né? Muito assim, né? Essa coisa de sentir e tal, põe na boca. E as crianças com estomatite, né, vai sair toda uma ferida, na verdade vai sair no sistema digestório em todo, né? No canal ali todo, certo? Judia demais
dá febre, dor, sai as bolinhas na boca. Tem crianças que precisam ser hospitalizadas porque a estomatite tomou um grau tão forte, né, com febre, com tudo mais, que essa criança na casa não consegue mais comer. E os pais ali em pânico, né? Porque criança, vocês já sabem disso, criança, idoso, gestante são grupos de risco. Infecções virais, que é a herpes, né, principal aí, infecções bacterianas ou fúngicas, desordens nutricionais. Então aí vocês vão lembrar um pouquinho das hipovitaminoses que vocês já estudaram, tá? O escorbuto, né, também conhecido lá como a doença do viajante, o sangramento da gengiva, né, e o amolecimento dos dentes, muito comum na época que o pessoal viajava de navio e ficava muito tempo sem ingerir frutas, principalmente vitamina C, e depois ficava com toda essa doença, né? Porque começa a gengiva a sangrar, depois parte para um amolecimento dos dentes, até ocorrendo a perda dos dentes. Lesões cerebrais, como o AVC, gostaria também de citar aqui, não está escrito, mas o Alzheimer, né? Porque são doenças que você pensa, nossa, né? O que tem a ver com a boca? Na verdade, não é que acontece na boca, mas são lesões cerebrais, né, no cérebro, que a pessoa ela vai perdendo o reflexo, né, de como comer, de como mastigar, de como deglutir. É muito triste, gente. E ela vai chegar um momento que ela pode não mais conseguir se alimentar via oral, né, o alimento aqui na boca, por conta dessas lesões cerebrais, e ela precisa daí, né, partir para uma sonda, para uma outra via de alimentação. Lábio leporino e fenda palatina, né, que são aí problemas que acometem geralmente os bebês, né, já a hora que eles nascem, isso já é diagnosticado, e afetam a amamentação, com certeza, né? E também a questão depois da alimentação, porque dependendo de como é esse lábio leporino, de como é essa fenda palatina, não dá para numa primeira cirurgia fazer a correção total, fica bom, perfeito, tal. Então, essa criança ela vai crescendo, né? E à medida que ela vai crescendo, ela vai conseguindo, né, fazer outras cirurgias para uma reconstrução, né? Para corrigir isto. Mas até então a criança precisa tomar leite, até então a criança precisa, depois aí dos 6 meses que vocês já sabem, começar a comer, né? Então, isso também pode atrapalhar, com certeza, dificultar, né? A questão aí da alimentação desses bebês. Bom, gente, agora vou mostrar algumas fotos para vocês, né? Não no sentido de chocar nada, não tem nada demais, mas para vocês terem uma ideia, né, das doenças aí que podem acometer a nossa boca, tá? Então, aqui é uma gengivite, tem fotos para vocês aí de vários graus dessa gengivite, desde uma bem assim, mais tranquilinha, que essa primeira, né, que ela tá erguendinho o lábio, vocês percebem uma gengiva vermelha, né, machucada. Essa aqui perto de mim aqui, horrível, né, num grau super avançado, com sangramento, né, mas como o nome diz, tudo que termina em it, guardem assim, que é uma inflamação. Então, uma inflamação da gengiva, é a gengivite. Olha aqui, problemas na língua, né? Doenças que podem, que é a glossite, né? A inflamação da língua aí, que podem ocasionar na língua, tá? E além da dor ser bastante tremenda aí, tem a questão de afetar, de prejudicar as papilas gustativas e o sabor, né? A pessoa ela não consegue comer bem. Ai, perdão, gente, voltei sem querer.
Escorbuto, né? Que é aquela doença que eu comentei com vocês, que acontecia muito, né, nas viagens de navio, por conta aí da deficiência por meses da vitamina C. Então, começa com uma gengivite, certo? Mas ele vai tomando um grau muito maior, porque daí passa para o amolecimento do dente até a perda desse dente, certo? Muito séria. Aqui, mucosite, a periodontite, que é a perda dos dentes, né? A estomatite, que é o do menino aqui que eu comentei com vocês também. Carência de ferro, vitamina B12, folato, tudo ligado aí também com a estomatite. E, gente, não tá aqui, né, assim, mas uma simples afta, né, as doenças, assim, que a gente chama as afecções da boca, as aftas, já trazem aí uma incomodação, uma dor, um negócio horrível já pra gente. Aqui as duas fotos, só para vocês terem a ideia, né, da diferença do lábio leporino, certo? Que é a abertura aqui, né? Não tem esse fechamento do lábio, certo? E é preciso fazer a correção cirúrgica. E a fenda palatina é lá no fundo, né? Lembrem de palato, palato. O palato duro nosso é o nosso, né, entre aspas aí, céu da boca, que nós chamamos, né? Mas é o palato duro. Então, a fenda palatina é a abertura ali, como vocês conseguem ver na foto, do palato. Então, essa fenda precisa ser fechada, reconstruída, né? Consertada aí, para que o alimento não tenha, né? Que fica aberto, gente, o acesso, né? Nos dois casos aí, entre sistema digestório e sistema respiratório, tá? Então, isso é muito sério aí. Bom, gente, processos inflamatórios na boca, né? O que também pode ocasionar esses processos inflamatórios e levar aí a uma gengivite, né? A uma doença periodontal, alguma coisa, né, mais séria aí. Olhe bem, diabetes tipo 1, tipo 2, por incrível que pareça, né? Diabetes é uma doença muito séria, assunto aí das próximas aulas. O estresse, certo? E hoje em dia tá complicado, né? Porque de estar vivendo numa situação de estresse, doença cardiovascular, osteoporose, porque também tem a ver com dentição, tá? Estado imunológico comprometido, então uma baixa imunidade, né? Por isso que as pessoas falam, nossa, a minha imunidade, a minha defesa caiu, ai, saiu herpes na minha boca, que é uma doença viral, e tem tudo a ver, tá? Micro-organismos patógenos, porque, gente, na boca também vão viver micro-organismos, né? Porque também é o nosso primeiro contato aí com o mundo exterior. Agora, esses micro-organismos, eles podem desde causar uma doença menos séria, né? Não que eu estou querendo falar que não é importante, mas é sim, mas não é tão grave, vamos pensar assim, que é a cárie, que eu vou falar um pouquinho com vocês, como também doenças mais sérias, tá? Hábitos de vida, né? Higiene oral. Então, às vezes, né, com certeza aqui pensando na deficiência dessa higiene oral, tá? Tabagismo, então fumo agride demais a cavidade oral, por isso que compromete muito, né? Vocês sabem também, uma das consequências do fumo pode ser, né, o câncer, vocês já têm uma ideia disso, e também a alimentação que essa pessoa segue, que essa pessoa tem, que essa pessoa vive. Porque, gente, né, se é uma alimentação não adequada, o primeiro afetado aí, com certeza, são os dentes, né? É a parte dos dentes dessa pessoa. Então, isso também tem super a ver. Bom, gente, primeira aí que eu vou comentar com vocês, super, né, conhecida, talvez tranquila e tal,
Talvez muita gente que esteja ouvindo aqui o vídeo já tenha tido, né? Depois eu vou estar compartilhando com vocês uns slides somente sobre cárie, que eu acho que é muito significativo, né? E esse trabalho aí pode ser feito nas escolas, nas creches, né, com os pais, tá? Aqui eu não vou detalhar com vocês, mas existe, né, o que é chamado de cárie de mamadeira, tá? Porque é aquela cárie que acometem os bebês ainda pequenos, lógico, os bebezinhos. Por quê? Porque a mãe, né, oferece bem à noite, né? Logo que esse bebê já está dormindo, o leite, o leite, vocês já sabem, já tem a lactose, que é o açúcar do leite mesmo, mas muitas mães adoçam esse leite, misturam coisas a esse leite e depois dessa mamadeira noturna, né, não faz uma escovação, né, no dente dos bebês. Nossa, mas precisa, Mara? Precisa, né? Existe no comecinho aquela escovinha que a gente põe no dedo, né? E a mãe, o pai, a avó, a tia, quem tá ali, né? Faz a escovaçãozinha da gengiva, gente, porque o dentinho já está ali, né? Muitas vezes ele não saiu, mas está ali. Então, é um momento que aparece a cárie de mamadeira. É muito feio. Ai, é. E cárie, gente, é a ação de bactéria na boca. Então, a gente não pode achar que é normal. Ai, será que precisa tratar? Mas é dente de leite, Mara. Claro que precisa tratar, né? Porque é bactéria ali dentro, certo? Que pode tomar, né, outros caminhos, né? E isso é uma coisa muito mais complicada, gente. Formação de placas, né, também, e a relação com a alimentação. Então, cárie tem super a ver com hábitos alimentares. Juntamente com isso, excesso de sacarose, né, que tem a ver com excesso de açúcar, comida, carência de cálcio e de vitamina D, porque faz a parte óssea aí do dente. E se vocês lembrarem lá do dente, o dente tem, né, a raiz do dente, o canal, tudo mais. Então tem essa questão aí, né, dessa deficiência que pode acontecer, né, essa carência que pode levar a cárie, certo? Aqui, gente, eu vou pôr, eu consigo pôr só o comecinho aqui para vocês. Não sei se aqui vai dar. Não tem problema. Se não der aqui, depois no momento dos slides dá para vocês verem. É um vídeo bem curtinho, né? Quem comenta no vídeo é o Dr. Drauzio Varela, está no canal dele lá do YouTube. E eu achei legal porque ele responde de uma maneira bem rapidinho aí a questão da herpes, tá? Então é muito interessante, depois que a nossa aula terminar, voltem os slides, vocês têm o arquivo aí para assistirem esse videozinho curto que ele vai tratar sobre a herpes. Ah lá. Amigos do YouTube, eu vou responder a pergunta da Juliana Aguirre. Não está aparecendo a imagem aqui para vocês, né? Ah, começou. Fazer e o que não se deve fazer para tratar. O herpes labial, muita gente chama de febre intestinal, um nome que não tem nada a ver, né? São essas, em geral, se manifesta por essas bolinhas. Começa com ardor, fica meio esquisito, às vezes dá um formigamento no lábio e depois estouram essas pequenas bolhas. O que você não deve fazer? Primeiro, não deve furar as bolhas de jeito nenhum. Gente, eu não vou passar aqui todo o vídeo, tá? Mas vocês viram que tá aí e é legal. As dicas que ele dá, as orientações que ele dá com relação a herpes. Então, voltando, né? Pra gente aí entrar mesmo na nossa área da questão da dietoterapia, tá? Bom, gente, os sintomas, né? Dor, vamos relembrar? Dor, hemorragia, né? Pode não ser uma hemorragia, nossa, significativa, mas sangramento, com certeza, dificuldade de mastigação e dificuldade de deglutição. Então, os principais sintomas de doenças, de patologias relacionadas com a cavidade oral, tá?
ingestão deficiente de alimentos, podendo levar à desnutrição. Gente, então, isso é uma consequência, né? Não quero que vocês esqueçam disso. Então, a pessoa tem dor, tem sangramento, né? Pode ser um sangramento mais intenso, menos intenso, dificuldade de mastigação e dificuldade de deglutição. Os principais sintomas que essas doenças, né, da boca, da cavidade oral, podem trazer para o nosso paciente. Consequência disso, principal consequência, né? Uma ingestão deficiente, uma ingestão limitada de alimentos, né? Uma ingestão assim menor do que ele teria que ingerir, e isso pode levar à desnutrição. Lembrando sempre, gente, que o nosso paciente ele está hospitalizado, acamado, pode ter uma outra patologia de base, né? Então o negócio às vezes não começou na boca, mas o da boca está ajudando, né, a piorar esta ingestão. Então por isso que essas coisas podem caminhar para a desnutrição, tá? Então é muito importante isso. Agora, né, o ponto importantíssimo da nossa aula, né, que eu quero que vocês guardem, que vocês saibam o que fazer, saibam que atitudes tomar, saibam o que pensar nesse nosso paciente com algum problema na cavidade oral, tá? Bom, quais os objetivos da dietoterapia nas enfermidades orais? Então, pense nas doenças da boca, todas essas que eu citei para vocês, né? Que vocês vimos algumas fotos. Qual é o objetivo de a gente entrar com uma dieta adequada, de nós aplicarmos a dietoterapia? Objetivos da dietoterapia nas enfermidades orais. Ali é um O, viu, pessoal? Depois eu arrumo. Enfermidades orais. Restauração ou manutenção do estado nutricional do paciente. Então, primeira coisa, né? Tentar restaurar, retomar, melhorar, né, esse estado nutricional do paciente. Se ele não foi tão afetado, ótimo, eu vou manter, né? Manter o estado nutricional dele saudável, certo? Bom, favorecer a aceitação dos alimentos. Então, nós já falamos sobre a abordagem do paciente, já falamos sobre a anamnese alimentar com esse paciente hospitalizado, né? Então, tentarmos abordar, pessoal, o que esse paciente não está conseguindo comer. E que mecanismos, que meios, que formas nós vamos fazer para ter uma aceitação desses alimentos. Isso é muito importante. Minimizar os sintomas. Então, que sintomas que ele está tendo? Dor, sangramento, dificuldade para engolir, dificuldade para mastigar. Sempre lembrem dos sintomas. Então, pensar em alimentos, pensar numa comida, pensar numa preparação para minimizar esses sintomas. Adaptar, isso é importantíssimo, adaptar a consistência da dieta às condições da cavidade oral do paciente. Então, como está essa boca? Como está essa cavidade oral? Que pode sempre estar diferente de um para o outro, né? Mas, dependendo de como está, adaptar a consistência da dieta as condições, as condições da cavidade oral desse paciente. Porque se eu não fizer, se nós, da parte de nutrição do hospital, certo? Se nós não propormos essas modificações, o paciente vai continuar não comendo. E o seu estado nutricional só vai decair, tá? E já falei com vocês em algumas das nossas aulas
da importância, né, desse paciente estar comendo legal, estar comendo bem, para que ele receba a alta hospitalar, né? Então, essa questão de comer, né, ajuda esse paciente na sua recuperação, com certeza, gente, e proporcionar aí a alta hospitalar. Bom, os hábitos. Então, pensar na dietoterapia a partir de conhecer os hábitos, realidade e condição do paciente, né? Então, é muito importante. Não adianta eu propor, né, uma dieta que eu acho que está sendo o máximo, certo? Se não vem de encontro à realidade desse paciente. E essa realidade eu falo tudo, né, gente? As restrições que ele pode ter por alguma alergia, as restrições que ele pode ter por conta de uma religião, certo? Porque, gente, se eu propor alguma coisa que se opõe à sua realidade, se opõe ao seu hábito, ele não vai comer. Ele já nem tem motivos para comer, né? Ele tá com dor, tá com sangramento às vezes, tá com dificuldade de mastigar, tá com dificuldade de engolir. Não vai comer. Pronto. Consistência, sim. E nós sempre temos que mudar. Eu acho que é uma coisa, é um ponto aí crucial na dieta nós mudarmos a consistência. Temperatura. Então, nossa, será que muito quente é legal? Vamos começar a pensar, né? Será que gelado demais? Será que apimentado? Coisas assim. As necessidades nutricionais que ele está precisando, então, sempre no hospital, né, nós temos essa ajuda aí dos exames laboratoriais, né, que podem diagnosticar alguma deficiência nutricional, né? E nós também, vocês já estão sabendo fazer isso, nós sabemos como calcular, né, as necessidades nutricionais desse paciente, certo? Vocês já aprenderam a fazer os cálculos, então tem como a gente também saber a questão aí de quantas calorias ele precisa ingerir para eu saber se ele está ingerindo, né? Se o que ele está comendo está suprindo as suas necessidades nutricionais. E quantidade, fracionamento, será que ele vai conseguir comer um montão, né? Fazer um volume, um pratão? Já tô aí, né? Fazendo um spoiler para vocês, não sei falar. Tô cantando a bola já para vocês, né? Ele vai conseguir fazer um pratão de comida e comer? Ou será que se eu der várias vezes em quantidades menores, então propor esse fracionamento, vá melhor, né? Então, isso é muito interessante e importante de ser pensado, tá? Características da dieta, então, anotem aí. Consistência da dieta. Lembram que eu falei para vocês, gente, que nós temos, né, que pensar em alterar esta consistência, tá? Então, isso é crucial, fundamental, ok? Pensar em modificar essa consistência. Paciente que está acometido com alguma doença da cavidade oral, gente, não consegue comer como todo mundo. Então, uma consistência líquida, leve ou pastosa. Detalhes, gente, sobre essas consistências, não se preocupem que nós vamos estudar todas as consistências, certo? Tá aí na nossa base curricular, base tecnológica, nós vamos passar por isso, ok? Mas vocês já percebem que não dá para dar um bife para essa pessoa, né? Não dá para eu dar aí uma batata frita para essa pessoa. Então, eu já começo a pensar nessa consistência. Condimentação suave. Então, muito cuidado, gente, com alimentos picantes, certo? Eu falo disso também, acho que no próximo slide. Temperatura ambiente ou fria. Por que também não gelada? Por conta aí dos cristais de gelo, né? O gelo pode queimar e machucar mais a boca. Então, uma temperatura que não seja quente, ok? Mas que também não seja gelada demais. Volume reduzido, acabamos de falar disso. Propor esse fracionamento, né? E dar de pouquinho
porque eu preciso garantir que aquele pouco, aquele volume, ele consiga comer. Então não tem problema, ele come menos, menor volume e várias vezes, de 6 a 8 tá proposta aí. Evitar, tá aqui já, alimentos ácidos, picantes e salgados, alimentos secos e também pensando em alimentos duros, tá? Porque tem tudo a ver com a consistência. Então vocês já percebem aí, olha, pães, biscoitos, torradas, não consegue comer, gente. Não tá aí, né? Mas vamos pôr um torresmo. Consegue comer. Uma maçã, né? É tão bonito, eu pus aí até a foto, né, de alguém mordendo uma maçã, porque mostra bem a boca, né? Mas a pessoa, se tá com alguma doença na boca, não consegue, gente, né? Porque não consegue mastigar, fazer aquela coisa de morder, né? Então, hortaliças e frutas cruas. Vou ter que abrandar essas fibras, gente, não tem jeito, né? Vou ter que propor o amolecimento dessa consistência. Então, eu vou ter que propor uma hortaliça cozida, daí vai dar certo. Talvez, dependendo do estado, batida numa sopa, também vai dar certo. Vai fazer essa pessoa comer uma cenoura crua? Não vai conseguir, tá? E calorias, ou manter norma calórica, se eu perceber que ela está declinando, né? Que o seu estado nutricional está caindo, hipercalórica, ok? Aí, falo mais um pouquinho, ó. Excluir da dieta alimentos irritantes à mucosa oral, com alto teor de sal, apimentados, como pimenta e a páprica, e ácidos, frutas cítricas, bebidas gaseificadas, mesmo que seja água, e tomate, porque é muito ácido. E álcool, esquecer também. Encorajar o consumo de bastante líquidos durante o dia, porque também é uma consistência fácil, né, desse paciente consumir. E a gente pode propor aí um líquido hipercalórico. Então, às vezes, ele não consegue comer muita coisa ali que está no prato, né? Por mais que eu altere consistência, tudo mais, mas às vezes bebendo, né, eu consigo propor aí um suplemento para esse paciente, para ele não entrar em desnutrição. Evitar cereais integrais, em especial as sementes, pois as casquinhas delas, né, podem ser irritantes à boca, além de poder ficar assim parado mais ali na boca. E por essa cavidade oral já estar machucada, estar afetada, estar dolorida, tudo mais, a higiene dela fica também difícil, né? Então nada que tenha muita casquinha para não parar ali na boca, ok? Já estou terminando, gente. Fatores dietéticos e hábitos alimentares associados ao risco e prevenção de cáries dentárias. Nós vamos fazer depois um estudo de caso, né? E vocês vão ver que a cárie, por mais que seja uma doença simples, às vezes nem é encarada assim como uma doença, né? E ela é, tá? Ela tem tudo a ver aí com as afecções da boca. Ela tem também tudo a ver com fator dietético e hábito alimentar. É muito, muito legal isso, né? Porque ela retrata, ela reflete, né, esse hábito alimentar, né, que a pessoa tem. Então, coloquei para vocês saberem, né, olhe lá, fatores dietéticos associados ao maior risco de cárie, certo? Vocês têm uma ideia disso, mas são os alimentos cariogênicos, tá? Os alimentos que causam a cárie, certo? O que é, na verdade, a cárie, gente? É uma ação de bactéria que tá aqui na boca, né? Que ela vai formar uma placa em volta da boca e essa bactéria começa a penetrar no dente. Mas para isso ela precisa de tempo, e quando eu falo tempo para vocês é tempo de relógio mesmo, né? Ela precisa de alimentos, né, que ajudem a ela se reproduzir ali na boca, e ela também precisa, gente, de que o pH da boca mude, se altere, tenha uma alteração no pH da boca. Então, se você pensa assim, nossa, é fácil ter cárie? Não, não é, sabia?
Não é, porque eu preciso dessas 3 ações juntas, né? Os alimentos, provavelmente muito mais os alimentos cariogênicos, que tem alguns que eu estou citando aqui, o tempo, né, da ação dessa bactéria aí, e esse pH aqui, que mude esse pH da boca e ele acabe aí, e essas bactérias consigam se reproduzir. Então, o que seriam os alimentos que trazem maior risco de cárie aí? Bebidas adoçadas com açúcar, suco, chá, café energético, qualquer uma. Bebidas carbonadas, as gaseificadas, principalmente as que são adoçadas com açúcar. Doces e balas com açúcar, incluindo gomas de mascar com açúcar. Comidas com consistência pegajosa, como frutas em pastas. Pensem também aqui uma goiabada, por exemplo, né? Coisa que gruda no dente, aquela sensação de pegajoso. Lanches com amidos, ricos em açúcar, como cookies e bolos. E açúcares simples, açúcar nosso de mesa, né? O açúcar branco nosso, sacarose, mel e melaço. Bom, gente, os fatores dietéticos, né? E os hábitos aí. Falei aqui o maior risco de cáries. Os fatores que protegem, tá? Que protegem. Gomas de mascar sem adição de açúcar. Então, é muito legal. Por exemplo, a gente está dando uma palestra aí, uma orientação para escolas, para os alunos, né? Às vezes para os pais. É uma coisa até que é legal a gente saber, tá? Nossa, comi. Não tenho condições de imediatamente, logo em seguida, logo perto, escovar os dentes. Por vários motivos. Não tenho escova na bolsa, não tenho creme dental, não estou em casa, sei lá. Pense aí no que vocês quiserem. O que pode me ajudar? Primeiro, o lavar a boca, né? Um bochecho aí, mesmo que com água, para tentar aí tirar alguma coisa que possa ficar grudada no dente. E pôr na boca, mastigar uma goma de mascar sem açúcar, tá? Não vou falar marcas aqui, vocês sabem. Por quê? Porque essa goma de mascar sem açúcar não vai ter perigo do açúcar, lógico, ela não tem. E ela vai ajudar nesse aumento da salivação, né, para proteção desse dente. E essa goma de mascar, gente, não precisa ser, né, eternamente. Eu vou mascar aí por uns minutos, 10, 15 minutos que seja, já ajuda, tá? Então é legal ter uma goma de mascar sem açúcar na bolsa para, né, um momento aí como esses. Frutas frescas, por conta da fibra, né? Em especial maçã, pera, laranja e banana. Vegetais frescos, se a pessoa conseguir comer, em especial cenoura, salsão, tomate, pepino e alface. Castanhas, leites e derivados, porque ajudam a fazer uma película de proteção no dente. Olha que legal. Então, vou citar um exemplo aqui para vocês. Combinar goiabada com queijo é 10, é top, né? Até a música fala, né? O que é? Sou eu assim, sem você, né? Futebol sem bola, vai falar, né? Queijo com goiabada, goiabada com queijo. Combina super, ok. Mas até para proteção dos dentes. Combina super, gente. Por quê? A goiabada, se você pensar, é um doce, né? Pastoso, pegajoso, que vai grudar no dente. Mas o queijo tem esse fator de proteção, além de ter o cálcio, tá? Então, ele dá aquela limpada no dente e ajuda a não ficar açúcar grudado ali. Alimentos com alta densidade proteica, como leguminosas, carnes, peixes e ovos, são super bom para cárie. Cereais integrais, pães e massa sem açúcar e alimentos e bebidas com xilitol, ou seja, alimentos e bebidas que sejam aí com adoçantes, tá? Também funciona pra caramba. Bom, gente, o que está muito associado ao maior risco de cáries, né? O consumo frequente, prolongado, né? Sempre de alimentos ricos em açúcar e às vezes isolado de alimentos com consistência pegajosa, porque vai grudar no dente. E o que protege?
ter um intervalo de pelo menos 2 horas entre as refeições ou o consumo de bebidas para dar tempo, né, desse pH da boca se acertar aí, tá? Dar preferência a alimentos frescos e in natura, pois aumentam a salivação. Então, se a pessoa consegue, por exemplo, comer uma fruta, gente, isso é super legal, porque ela é fibrosa, né? Ela é mais firminha e ajuda a produzir salivação. A goma de mascar, né? Após as refeições, sem açúcar, detalhe importantíssimo. Consumir doces junto com as refeições e não de maneira isolada. Olha que legal! E dar preferências a bebidas sem adição de açúcar. Então, assim, se for comer doce, é melhor que coma logo após as refeições, porque já comeu, né? Tem ainda a presença do alimento ali, e depois de um tempo você vai o quê? Fazer a sua higiene bucal. Agora, comer doces isolados durante o dia é péssimo, porque às vezes nesses momentos, depois você não vai logo em seguida fazer uma escovação e nem uma higiene bucal, tá? E evitar, né? Tá me cortando ali, né? Mas não consumir alimentos com açúcar antes de dormir. Foi o que a Pro falou um pouquinho antes aí da questão também da cárie de mamadeira, tá? Aqui, gente, ficou meio assim pequeno, talvez, né? Porque a Pro, ela escaneou do livro, né? Sinais e sintomas que podem acontecer na boca, na cavidade oral e que são causados por falta de nutrientes. Então é muito legal isso, tá? Então na face, nos lábios, na gengiva, na língua e na mucosa aqui dentro da boca. Alterações que podem aparecer e se é alguma deficiência aí de nutriente. Então, por exemplo, gente, vou ler um para vocês, depois eu quero que vocês com mais calma, né, olhem atentamente para essa tabela que é muito legal. Por exemplo, ó, vou falar ali nos lábios, né, nos lábios. Queilite. O que significa essa palavra queilite, né? Na verdade, é uma inflamação aí nos lábios, certo? Os lábios incham, muitas vezes eles até partem, ok? O que pode ser? Inadequação de niacina, riboflavina, as vitaminas do complexo B, e vitamina A, retinol. Então, se tá meio frequente, tá sem uma causa aparente, não tá frio, não tá nada, né? E o lábio tá desse jeito, pode ser aí uma deficiência nutricional, tá? Por exemplo, aí vou falar para vocês da inflamação da língua, da glossite. Lembra aquelas fotos lá do começo, né? Às vezes as línguas estão bem feias já, tá? Vermelhidão e fissuras na língua. Pode ser inadequação de folato, ou ácido fólico, niacina, riboflavina, piridoxina, o ferro e vitamina B12. Então, vocês percebem que tem muito a ver aí com doenças da boca, deficiências de vitaminas do complexo B, muito, 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 né? Falamos já em outros momentos aí de cálcio, vitamina D, tá? E aparece também bastante para a gente a vitamina A e o ferro, certo? Então são nutrientes, né? Podemos falar, são micronutrientes que nós temos que pensar aí com bastante carinho, ok? Bom, gente, aqui tá uma das referências que a Pro usou, né? Tem outras aqui, tem o guia técnico aqui, ó, de nutrição dietética, né? Super joia este livro aqui também, que a Pro estava usando aqui para dar umas coladinhas aqui na aula, né? Tem aí do pessoal da Unifesp, que é Nutrição Clínica no Adulto, da Lilian Kupari. Tem também Krause, que é um livro que a gente sempre consulta, o Stamp. Então, as referências aí que a gente acabou estudando, né, para preparar as doenças da cavidade oral.
Então, percebam que não são poucas, né? São bastantes, prejudicam bastante o estado nutricional do paciente, né? E precisam desse cuidado dietoterapêutico, né? Precisam da dietoterapia, precisam, né, da ação, né, de alimentos bem pontuais aí para melhorar a ingestão, né, dessa pessoa, para que ela coma melhor, para que isso se cure, tá? E principalmente para que ela não perca o seu estado nutricional, para que ela se recupere, se restabeleça, né? E eu consiga sempre retomar, né, a alimentação oral, porque a cavidade oral é a melhor forma, né, da pessoa se alimentar, né? Começar a comer sempre pela boca. É muito melhor do que a proposta da nutrição enteral. Eu sempre falo isso para vocês. É que se uma não dá, eu parto para outra, né? Mas enquanto esta der, excelente. Certo, pessoal? Bom, falei demais, né? Chega por hoje. E próxima aula, doenças do esôfago e estômago, tá? Talvez eu separe um videozinho esôfago, depois o outro estômago, tô pensando, mas nós vamos continuar aí com as doenças do sistema digestório e a ação da dieta para melhoria, para o restabelecimento, para a recuperação, né, deste órgão e principalmente da pessoa, para que ela melhore, para que ela seja bem cuidada, né? E o que a gente sempre pensa no paciente hospitalizado, para que ele tenha alta hospitalar. Certo, povo? Um beijo grande para vocês, bons estudos, boa aula, leiam esse material complementar, né? E até nossa próxima aula. Fiquem com Deus.